Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia com cara de sexta-feira e para falar sobre tudo e muito mais, dividir o vídeo em duas partes que eu nem sei se a gente vai conseguir falar do Lula e eu queria falar só um pouquinho, pelo menos aí do caso do sindicato do irmão dele, que agora o TCU foi para cima, por mais que a AGU, né, fingiu que não viu, mas o Estado Democrático de Direito tá demais. Aquele inquérito que foi aberto contra Eduardo Bolsonaro, segundo o Globo, em menos de 24 horas, Eduardo já está condenado e mais do que isso. A forma como a coisa foi aberta pode até jogar Eduardo no centro das confusões da trama golpista. Vamos falar sobre isso. Ontem também saíram alguns textos, alguns favoráveis ao consórcio e um que me surpreendeu e muito, onde, vejam bem, o Estadão sai em defesa aberta de Eduardo Bolsonaro, o direito de fazer o que ele está fazendo, e ainda classifica as ações do Estado Democrático de Direito como abuso de autoridade. Aí tem mais algumas coisas para a gente falar sobre a do Queiroga, as testemunhas que estão indo lá, algumas coisas que aconteceram da trama golpista. E aí tem alguns comentários da nossa linda tropa que segue crescendo, ganhando novos membros. Gente aí falando que do jeito que a coisa está indo, todo mundo vai apoiar a extrema-direita, né? Porque não dá mais para apoiar ninguém da esquerda diante do que está acontecendo no Brasil. Aí também tem Lula entrando em campo, tá chefiando aí a equipe em defesa do Estado Democrático de Direito junto aos americanos para falar que o Brasil está em plena normalidade e que Eduardo Bolsonaro é um mentiroso. Teve o filho da Mira Leitão botando a mão na consciência falando: pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo, olhem essas trapalhadas, enfim, isso e muito mais. Tem umas coisas também ligadas à eleição, embates políticos. E vamos começar, porque do Lula acho que nem vai dar pra gente comentar no vídeo de hoje. Pois bem, a turma da CNN ontem trouxe informações que um complementava o outro, seus principais analistas aí que trazem a cobertura do judiciário brasileiro, que é o Caio Junqueira e a Luísa. Se você, inclusive, for agora no site da CNN, blogs, você clicar lá na cara da Luísa e ver só as notícias que ela posta, eu te garanto que nas últimas, a cada assim, ela tem uma média de no mínimo 10 notícias, 7 ser sobre o judiciário. Parece até que uma porta-voz. PGR abre caminho para incluir Eduardo na trama golpista. É nada, né? Parlamentar ficou de fora da denúncia contra Jair Bolsonaro e demais réus. Aqui é o Caio Junqueira. Aí ele diz que interlocutores do PGR, Paulo Gonet, relataram à CNN que a forma como foi instaurada a investigação contra Eduardo Bolsonaro pode abrir caminho para que ele seja inserido no contexto da trama golpista. O parlamentar ficou de fora da denúncia contra Bolsonaro e demais réus, mas há uma expectativa de que a investigação agora, pela sua operação por sanções internacionais contra Gonet e membros da Suprema Corte e da PF, possa trazer fatos novos que o vinculem à trama golpista. Se isso ocorrer, a ideia é apresentar uma nova denúncia contra Eduardo Bolsonaro e não aditar a denúncia já feita. Por quê? Porque essa segunda opção atrasaria o processo e, consequentemente, o julgamento. E a gente sabe, né? Temos que condenar Bolsonaro logo, porque está demorando demais. Até para ajudar a terceira via, porque Bolsonaro isolado, fica mais fácil deles articularem e imporem, né, o seu candidato perfeito do sistema, o supergovernador democrático. No requerimento de instalação, Gonet pede que ele seja indiciado também pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Pronto. Rapaz, todo mundo agora tá dando até abolição sem parar, viu? Mesmo crime pelo qual os réus da trama golpista serão julgados. O Metrópolis tinha trazido uma informação que, por mais que não cite essa questão de incluir Eduardo no meio da confusão, você vê que também serve de complemento, que fala assim, ó: a Polícia Federal decide destino de novo inquérito contra Eduardo Bolsonaro. Segundo fontes da direção da PF, o inquérito irá para a DIP, pelo fato da diretoria já ter o conhecimento do contexto da investigação. O departamento é o mesmo que cuidou do inquérito do golpe, né? Aí você vê, ó, abre caminho para o Eduardo na trama golpista. No inquérito do... Abre caminho para o inquérito do golpe. Aí traz o setor da PF que cuida do inquérito do golpe, né? Aquelas aproximações que são pura coincidência.
O inquérito irá para a DIP, pelo conhecimento que a equipe tem de todo o contexto, explicou a coluna a fonte da alta cúpula da PF sob reserva. A DIP vem concentrando os inquéritos ligados ao clã Bolsonaro. Em tese, o inquérito deveria seguir para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores, área ligada à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a DICOR. Por que não está na DICOR? Porque quem tem o contexto é a DIP. Confia, que aqui é a democracia. Aqui é democracia. Se você é um democrata, não questione. Aí vem a Luísa para trazer um pouco mais, né? Mais um complementozinho. Falar de Rubio foi virada de chave para a PGR pedir inquérito contra Eduardo. E essa matéria aqui é curiosa. Muito curiosa. Porque lá atrás, quando queriam tomar o passaporte do Eduardo, tiveram algumas coisas que meio que entraram na mesma linha e que naquele momento não era um problema. Aí você fica perguntando, né, o que é que mudou nesse tempo, né, no intervalo de um mês. A fala do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, que admitiu a possibilidade de sanções a autoridades brasileiras, foi a virada de chave para que a PGR decidisse mudar de ideia e pedir a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro. 2 meses atrás, o PGR havia afirmado que não via indícios de crime por parte do parlamentar. Ao analisar um pedido do Lindenberg, o Gonê disse que estavam ausentes as evidências de ilegalidades e que não havia razão para investigação. O que Eduardo fez de diferente nesses 2 meses que ele já não tinha feito quando o PGR deu esse pronunciamento? Eu não sei. Se na ocasião, Gonê entendeu que a mera permanência de Eduardo nos Estados Unidos não era motivo suficiente para investigá-lo, a situação se alterou a partir da fala de Rubio. Segundo auxiliares do PGR, isso demonstrou que a iniciativa do deputado foi além da mera narrativa e resultou em efeitos práticos e preocupantes para a soberania nacional. Interlocutores da PGR também apontam que o próprio Eduardo contribuiu para que Gonê mudasse de posição, né, sobre a abertura da investigação, uma vez que o parlamentar licenciado fez uma série de declarações e pronunciamentos públicos nas redes sociais, incitando as autoridades estrangeiras contra as instituições brasileiras. Incitando, né? Como foi? Como é? Que postagens foram essa? É o que eu falo, a minha crítica ao consórcio. Vocês têm que ser um pouco mais objetivos. Pega aí os tweets que o Eduardo fez contra as instituições, incitando, aí você coloca disponível na matéria, sabe? Luísa, me perdoa, tu não é da Série A. Não vou falar que você é medíocre, mas você não é da Série A. Você não é da Globo, Luísa. Sabe? Você não tem que comer muito feijão. Você não é a Daniela Lima, por mais que você seja loira. Então assim, cara, você ainda não tá no nível que você pode falar e todo mundo vai baixar a cabeça por que você diz. Coloca aí as tais incitações que Eduardo Bolsonaro fez pra gente poder ver, né? Seria muito interessante, né? Eu sei que você dá CNN, mas coloca na próxima oportunidade. Aí começa, né? Algumas análises sobre os ocorridos. A nova bola fora do ministro, agora em tabelinha, com o Gonê. Entenda, né? O entenda é o clássico do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. É aquele texto que você vê que é escrito por um amigo, que ele não tá para criticar, ele tá para chamar atenção para corrigir a rota. O ministro tem dado uma sequência de bolas foras nos últimos tempos e arrumou mais uma tabelinha com o PGR Paulo Gonê. Além de dar mais importância para Eduardo Bolsonaro do que ele merece, ao abrir, um pediu e o outro instaurou inquérito contra o deputado licenciado, que busca a punição do próprio magistrado no exterior, ação dá novas munições para a narrativa bolsonarista. Porque é tudo narrativa. Eduardo Bolsonaro vai dizer que está sendo perseguido politicamente. Aliás, já disse aos 4 ventos, falou até em estado de exceção, alimentando a narrativa persecutória.
Em algum momento, até pela forma como tem sido conduzida nos últimos tempos no Supremo, as ações podem dar ar de verdade a uma mentira. É mentira que existe alguma coisa, uma perseguição contra Bolsonaro. É mentira, mas a forma como a coisa vem sendo feita, vem sendo posta aí na mesa, pode levar as pessoas a acreditarem numa mentira. E é complicado, né? O magistrado arrumou um embate internacional com Elon Musk, é processado por empresa do Trump, quase criou uma crise diplomática com a Espanha por conta de um bolsonarista de terceira linha, o Matheus Leitão está falando do Oswaldo Eustáquio, está prestes a ser punido nos Estados Unidos e foi criticado até por a The Economist. A publicação afirmou que o ministro tem poderes surpreendentemente amplos e excessivos e gerou a divulgação de uma nota do Supremo. Isso antes de Jair Bolsonaro ser intimado numa UTI. Né? É uma sequência de democracia. Quando o magistrado, como eu falo para vocês, é a nota de um amigo, né? Quando o magistrado, mesmo que pelos motivos corretos de punir a sanha golpista da extrema-direita brasileira ou impor regras às redes sociais, não é censura, é regras. Mas quando ele exagera na forma, é a hora em que faz um grande desserviço. Ele ajuda as fake news bolsonaristas a ganharem força. Ah, meu Deus. Aí o petista que escreve no bastidor, Leandro Loyola, é petista. Pode pegar todos os textos dele chorando em relação a Bolsonaro. Aí ele fala de ajuda ao adversário. Aqui é só uma transição o principal texto que vai ser comentado ao longo do dia de hoje, que é o editorial do Estadão. O Leandro Loyola fala assim, ó, do ponto de vista jurídico, o Gonê está certo, técnico, 100% técnico, juridicamente impecável. Recebeu um pedido da liderança do PT na Câmara para investigar a conta de Eduardo, enxergou relevância, e aí, né, fez uma consulta ao Supremo. Do ponto de vista estratégico, no entanto, uma inocência do PT pode resultar em atos de Estado em favor de Bolsonaro e contra o país. Como o PT é inocente! Oh, meu Deus! O PT é tão inocente! O Lindeberg, né? O nosso jovem garoto, o cara pintada. Ele é um jovem de 60 anos. É um inocente. O Lindenberg não sabia o que estava falando. Meu Deus, quanta inocência! E pegou outro inocente do Paulo Gol. Meu Deus do céu! É muita inocência, né? Ah, essa democracia... É uma danadinha essa democracia. Ah, mina faceira. Mas ao fazer isso, Gonê dá aos Bolsonaro e ao governo americano o poderoso argumento de que as autoridades brasileiras perseguem Jair Bolsonaro. Também coloca o ministro numa situação difícil. Se aceitar o pedido, poderá soar como provocação pessoal ao governo Trump, que já o ameaça com sanções devido a decisões tomadas contra as Big Techs. E ele aceitou, né? Essa matéria aqui foi de anteontem. Ele aceitou o pedido, foi aberto. Ele está até condenado já. Mas a gente falar sobre isso. Enquanto o Leandro Loyola, o petista Leandro Loyola, tem que perguntar pro Diego Escostegui, né? Cadê a cota de centro-direita? Porque a cota de petista lá no bastidor não falta. O Escostegui é o dono do portal, né? Era, sei lá, anos atrás, era da época que é ligado ao Grupo Globo. Aí vem os Mesquita. Eu falei, mas o que é que tá acontecendo? A casa do golpismo saindo em defesa de Eduardo Bolsonaro. E assim, gente, do início até o fim, só estão defendendo Eduardo. Não tem assim uma vírgula, sabe? Uma vírgula assim, não, mas... Não. Eduardo tá certo. Tá no direito dele. Ainda que a gente ache um absurdo. E aí você vê ali, ó. Olha a manchete já. Flagrante abuso de autoridade. É nada. Atendendo a pedido da PGR, o ministro autorizou a abertura de um inquérito policial contra Eduardo Bolsonaro. Segundo Paulo Gonê, Eduardo estaria nos Estados Unidos em enérgica campanha para que o governo norte-americano imponha sanções a autoridades brasileiras, entre as quais o ministro, o próprio Gonê, com o objetivo de, aspas, embaraçar o andamento do julgamento técnico. Tem que...
Numa decisão técnica, você tem que explicar que o julgamento é técnico. Contra Jair Bolsonaro, além de, aspas, perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, ambos em curso na corte. Sempre, aqui é 200% técnico. É o julgamento técnico com trabalhos técnicos. Com ministro técnico, um procurador técnico, a polícia super técnica. Aqui é o fino da técnica. Parece que eles fazem de propósito. Me perdoa, procurador. Parece que vocês fazem até de propósito esse tipo de coisa, sabe? Parece que vocês querem, sabe, atiçar o povo. Parece, viu? Sério. Trabalho técnico, julgamento técnico. Seria menos preocupante para o país se tivéssemos apenas, por assim dizer, diante de um erro jurídico e institucional, cometido simultaneamente pela PGR e pelo Supremo. Segundo o Estadão, não é erro. Trata-se de algo muito pior do que isso. Tanto o pedido de investigação contra Eduardo Bolsonaro como a anuência para sua instauração constituem flagrantes casos de abuso de autoridade sugestivos da perigosa guinada que as mais altas esferas do judiciário brasileiro têm dado para criminalizar o exercício da liberdade de expressão e interferir indevidamente nas lides políticas. E só estamos no segundo parágrafo. Como se sabe, Eduardo Bolsonaro de fato partiu para um doce alto-exílio nos Estados Unidos para, desde lá, liderar uma campanha política contra o Supremo, PGR, PF, instituições tidas como algozes de seu pai e aliados, todos réus em ação penal por suspeita de envolvimento até a medula numa desabrida tentativa de golpe de Estado. Dito isso, como a própria peça da PGR deixa claro, tudo o que o chamado 03 tem feito nos Estados Unidos não passa disso, de manifestações de cunho político por meio de postagens nas redes sociais, gravações de vídeos e entrevistas. Ao que consta, por mais sórdidos e injustos que sejam os termos, isso não é crime. Não é crime. Mas, de acordo com a constrangedora petição do parquê, uma das mais vexatórias já subscritas por uma alta autoridade do Ministério Público Federal, Eduardo Bolsonaro teria cometido 3 crimes. Primeiro, coação no curso do processo. 2. Obstrução de investigação sobre organização criminosa. E terceiro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bicho, é violento, viu? Eita, Eduardo, violento. Foi com violência, né? Fritando hambúrguer. Aí derramou o óleo, aí queimou o óleo do hambúrguer. A base fática para essas gravíssimas imputações é frágil, para não dizer inexistente. O próprio procurador-geral chega a escrever que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Ora, uma investigação policial que se sustenta em ilação tem nome: abuso de autoridade. Em português cristalino, assim diz o artigo 27 da Lei 13.869/2019, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, resulta detenção de 6 meses a 2 anos e ainda uma multa por abuso de autoridade. Ao fim e ao cabo, nenhuma sanção foi imposta pelo governo dos Estados Unidos contra quaisquer das citadas autoridades brasileiras até o momento. Tampouco está comprovado em que, medida a suposta influência de Eduardo Bolsonaro, seria determinante para orientar uma decisão de alto nível do governo dos Estados Unidos. E ainda que tivesse, ainda que os americanos imponham uma sanção, soberanos são os Estados Unidos para sancionar quem quer que seja, nacional ou estrangeiro, de acordo com o seu ordenamento jurídico e os princípios que regem a sua política externa. Digamos que, eventualmente,
o ministro seja proibido de entrar nos Estados Unidos ou de movimentar recursos por meio de instituições financeiras daquele país. De que forma isso comprometeria a sua jurisdição e suas prerrogativas de ministro do Supremo em território brasileiro? Qual a relação disso com o trabalho dele? Tem o quê? Mas, bendito, um Estado democrático de direito que colapsa porque uma ou duas autoridades foram sancionadas por nação estrangeira já foi abolido há muito tempo e por outras razões. Além disso, é forçoso dizer que um julgamento técnico, que sucumbe à verborragia de alguém como o senhor Eduardo Bolsonaro, não vale as folhas dos autos. Esse negócio técnico, eu tô achando que a turma do Estadão tá me assistindo. Eles pegaram muito no pé desse negócio do técnico hoje, viu? Técnico. Não tem uma vírgula aí, né, pra falar nada. Quem sou eu? Eu discordo, óbvio, desse editorial do início até o fim. Editorial golpista. Acho que, inclusive, que o Estadão deveria ser alvo aí de uma operação da Polícia Federal. Fechar o jornal, meter quem escreveu essa editorial na cadeia. Editorial golpista. Mas não deixa de ser curioso, né? Você vê o sinal dos tempos. A gente perguntava o que é que mais tem que acontecer o pessoal botar a mão na consciência e refletir, né? Sobre o Brasil, sobre o que está sendo feito. O que mais? Bom, chegou o dia, né? Chegou o dia aí que botaram a mão na consciência e falou, pô, pera aí, velho. Tá demais, né, gente? Tá demais. Amiguinho. Pô, amiguinho, tá demais, velho. Tá demais. Tá demais. Ai. Enquanto o Estadão fala que devia estar rolando um processo de abuso de autoridade, não um processo contra Eduardo, a Bela Megali deixa ali, né? Bem claro. Ministros do Supremo dão como certa punição de Eduardo. Já está condenado. Essa matéria foi publicada ontem às 4 horas da manhã. Eu não consegui ver a tempo, né, de colocar no vídeo ontem. Aí o Eduardo fala, rapaz, abriram o inquérito ontem, depois do meio-dia, mas já temos a sentença. Viva a democracia. Sanções para você e todos que te dão suporte são essenciais. Aí eu fui dar uma olhada nessa matéria, né? Tá ali. Integrantes do Supremo relataram à coluna que acreditam que o novo episódio pode ser mais um fator de tensão com o Legislativo, pois acreditam que a base bolsonarista vai recorrer à imunidade parlamentar para justificar a ofensiva de Eduardo. Eu acho que não nem esse ponto, eu acho que nem precisa falar de imunidade parlamentar, né? Os magistrados avaliam que, mesmo com pressões da Câmara, o caso contra Eduardo vai andar e com celeridade, com rapidez. Eduardo pode se preparar, nunca mais voltar para o Brasil. O que tá acontecendo, né? Aí vamos ver se ele tá de férias mesmo, né? É um exílio de mentirinha ou de verdade. Eu acho que o tempo aí vai trazer respostas para muita gente. Para muita gente. Para muita gente. Para surpresa de ninguém também, né? A Mônica Bergamo, no final da noite de ontem, 11 horas da noite, né? Isso aqui o pessoal vai também comentar ao longo do dia de hoje. Bolsonaro pode ter bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra o Supremo nos Estados Unidos, dizem ministros. Quem poderia imaginar, né? Eu acho que dá um certo prazer, né? Fazer assim que Eduardo... Porque é impossível não passar na cabeça de uma pessoa, né? Falar, rapaz, estão me usando para punir meu pai. Sabe? Você usar o filho contra um pai. Quem gosta de fazer maldade sente o prazer, né? Sente o prazer. Quem gosta de fazer maldade sente o prazer. Não, vou usar o filho aqui. Usar o filho como porrete pra bater no pai. Estado democrático de direito. Magistrados afirmam que ele, com isso, estaria participando de crimes, inclusive, que inclusive o beneficiam. Eduardo fala em perseguição ditatorial a familiares de exilados. Tá feliz, né, Mônica Bergamo? Tá feliz, né? Eita. Tomara que o Dirceu te dê um parabéns. Em questões institucionais, aqui não é o legislativo, né? Mas o Felipe, ele, enquanto presidente da CREDEM,
que faz um gesto, que é um gesto institucional, que ele move dentro da Credem uma moção de apoio a Eduardo Bolsonaro, reconhecendo sua atuação no cenário internacional em defesa da soberania nacional, das liberdades fundamentais do povo brasileiro e da nossa liberdade. A recente abertura de inquérito contra o deputado mais votado da história do Brasil reforça todas as denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. Agradeço aos colegas parlamentares que compreenderam a importância dessa moção. Não nada, né? Coloca aí nos livros da história, né? Houve quem no legislativo se levantou para apoiar o Eduardo. Aí, e o Lula nessa história, hein? O Lula tá trabalhando. O Lula que não trabalha, tá trabalhando. Aquele Lula que nas últimas 2 semanas a imprensa repetiu de forma incansável que ele não trabalha, que só faz viajar, que fez até levantamentos com números para mostrar que Lula não trabalha, que enquanto Bolsonaro e Temer, até a Dilma, receberam 5 vezes mais políticos do que Lulinha. Lula não trabalha. Aí o Lula que não trabalha, tá ali, ó. Conversa de Lula e ministro após ameaça do governo Trump ao ministro. Lula conversou no final da semana passada. Na conversa, segundo o ministro do governo, ela se deu por telefone e ocorreu após o Marco Rubio, né, falar aí publicamente. No telefone, Lula reforçou a mensagem que já havia sido passada ao magistrado por os integrantes do governo, a de que Lula orientou o Itamaraty a reagir com firmeza. Aí o Will Gadelha traz mais informações. Lula coordena a ação do Itamaraty nos Estados Unidos e mantém o ministro informado. O Lula que não trabalha está trabalhando. Eduardo fez Lula trabalhar. Eduardo fez Lula trabalhar. Segundo fontes do Palácio do Planalto Itamaraty, Lula tem sido informado pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira de todas as conversas com a gestão Trump sobre o assunto. O trabalho, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, é liderado por Lula e pelo chanceler Mauro Vieira, diretamente de Brasília. Lula tá a máquina. Parabéns, Lula. Uma hora tem que começar a trabalhar, né? Saiba que é embaixadora escalada em missão anti-Eduardo nos Estados Unidos. Bom, se eu puder dar um palpite, eu falaria o seguinte. É uma pessoa que tem, com certeza, muitos acessos, consegue bater em muitas portas, ser atendida em muitas portas, mas eu não sei se alguma dessas portas dialoga com o governo Trump. Lula colocou uma pessoa realmente, né, que, enfim, sei lá, que estaria numa posição diametralmente oposta à do Trump. Porque é uma embaixadora. Tá aí, ó. Com carreira desde 76, ela foi representante permanente do país na ONU de 2007 a 2013, ou seja, na era Lula-Dilma. E ela foi chefe de gabinete do Antônio Guterres, de 2017 a 2021. O Guterres é o cara que tem até agora, né? Que era do Partido Socialista de Portugal, amigo do Lula, também compunha a terceira via com o FHC e tá aí na ONU. Então, assim, é um cara, realmente essa esquerda globalista. Você ser chefe de gabinete de um dos expoentes do globalismo internacional, eu acho que o governo Trump pode não te ver com bons olhos. Não sei, né? Mas também, assim, quem que o Lula ia achar para interceder? Obviamente, uma pessoa com muitos contatos. Enfim, né? Estamos aqui para acompanhar os próximos episódios. Essa novelinha tá que tá, viu? Um pequeno parêntese aqui. Após polêmica com os Estados Unidos, Erika Hilton recebe a maior honraria do Itamaraty. Vocês ficaram sabendo dessa história da Erika Hilton? Vou mostrar um negócio aqui. Rapidinho. Ó. Isso aqui nem tá pronto ainda, né? Que é o Atlas de abril. Aqui nem tá revisado, né? Tenho que revisar aqui algumas coisas. Mas é o que eu falo às vezes. Às vezes tem mais assuntos que às vezes não dá tempo de colocar em vídeo, mas tá lá no Atlas. Então, o caso da Erika Hilton, que foi o visto aí, que teve dela, que veio, né, classificar de uma forma, que os Estados Unidos falou que só tem homem e mulher, e aí no caso dela não deu como mulher, foi a maior confusão, tá lá no Atlas. Então tá todo o processo, tudo bonitinho, tudo desenhado, né, inclusive com pessoas,
na esquerda, na direita, reclamando sobre o tema. Então, vai estar tudo lá, né? A gente não deixou passar aí ao longo do tempo. Mas, em síntese, foi que o visto dela não veio como ela queria, né? Só tem uma mulher, e acharam que não podia dar o visto de mulher para ela. E aí a diplomacia brasileira entrou em campo. Entrou em campo. O mesmo Lula que atua como vassalo do globalismo, da ONU, toda a agenda climática, agenda verde, mas na hora de defender a turma do PSOL, conte com Lula. Conte com Lula para defender a turma do PSOL. Tá demais, viu? Nosso amigo tá demais. Lá vai o Ruizão de novo. E dessa vez, esse vídeo aqui foi postado pelo Rubão. Rubão também é da tropa, mas o Rubão ainda tá meio bruto, né? Um diamante muito bruto ainda. Tem que ser lapidado, né? Ele tá muito cru ainda. Não dá pra fazer um anel, né? Pra colocar no dedo. Mas veja só. O presidente do STF, que é o verdadeiro presidente do Brasil, né? Podemos dizer até que ele seja mais do que um presidente, né? O Barroso falou que ele pediu para os Estados Unidos intervir na crise política no Brasil. Agora, veja bem, se ele pediu mesmo, como ele disse, ele pediu clandestinamente. Isso é um crime. Ele não pode fazer isso aí. Se o governo brasileiro oficialmente pedir ajuda a um governo estrangeiro, dependendo para o que for, logicamente, tudo bem, pode acontecer. É legal, pode ser até imoral, mas é legal. Agora, uma autoridade brasileira pedir, por debaixo do pano, ajuda para um governo estrangeiro contra determinados setores políticos, isso daí, inclusive, configura aí um crime de traição à pátria. É uma coisa totalmente absurda. Barroso, ele é um bom presidente do STF, porque ele fala muita coisa besta que mostra o que o STF está fazendo, né? Como aquele discurso dele de derrotamos o bolsonarismo. Depois ele fala que não falou isso, daí vem o vídeo, ele falando que derrotamos o bolsonarismo e tal. Mas só para o pessoal ter ideia de que isso aqui é muito distante da ideia de defesa da democracia que a esquerda anuncia. Aí, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Falando aí do ministro Luiz Roberto Barroso, abrindo um parêntese aí na questão da trama golpista, ele teve aí na semana passada cantando a linda música da Alcione, Não Deixa o Samba Morrer, Não Deixa o Samba Acabar. E por alguma razão, a imprensa criticou o ministro. Ele canta tão bem, afinadinho. Aí o Metrópolis noticia que, após cantar com o CEO do iFood, Barroso rebate críticas de quem precisa vender jornal. A crítica é pertinente, né? A imprensa que vive de clickbait, vende jornal, mas não ataca com tão baixa. O presidente Supremo se defendeu durante sessão do CNJ desta terça. E ele disse que ele estava lá, assim, em um momento institucional, porque está em busca de apoio, né? Até para oferecer bolsas. Né? Ele está lutando pelo Estado Democrático de Direito. Aí o Samuel Pancha destaca só um pedaço do trecho da fala dele. Foi assim que o juiz, que preside a Suprema Corte, reagiu às críticas por aparecer cantando com o CEO de uma empresa que tem ações nessa mesma corte. No Brasil existem atualmente duas grandes categorias de pessoas, as que fazem alguma coisa e as que têm razão. Portanto, a gente tem que continuar fazendo e deixar parado as que têm razão, que precisam vender jornal falando bobagem. Eu acho que tem três categorias, ministros. As que não fazem nada e que não têm razão. Eu sou esse. Eu não faço nada, também não tenho razão. Eu sou inútil da sociedade. Então pode me deixe quieto. Eu tô pra vender jornal, não tô nada, tô aqui, eu sou inútil. Estamos aqui só pra gente criticar esses jornais que atacam o senhor de maneira baixa. Aí eu fiquei surpreso com isso daqui, ó. O portal... Você tem 3 portais especializados no judiciário brasileiro que realmente tem peso. Migalhas, o Conjur e o Jota. O Conjur... seria... O Conjur, né? O Conjur é mais... Assim, o Conjur e o Migalhas estão ali mais ao centro, né? São mais de centro. Só que o Conjur é um pouco mais político... O Migalhas me parece um pouco mais técnico, né? Mas sem ter como é o técnico também no Brasil, né? Já o Jota
é um portal realmente de esquerda. Liberal, progressista, globalista. Ver o J, portal especializado no mundo jurídico, da esquerda, liberal, progressista, globalista, falar: o mundo fora dos autos, Barroso sambando na casa do litigante. O presidente do Supremo perde a compostura e deveria se dar por impedido em ações de interesse do iFood. Ver um portal que, inclusive, goza de prestígio frente ao Barroso, ele tem texto publicado, entrevistas ao Jota, um portal de esquerda, liberal, progressista, globalista, falar isso é o sinal dos tempos. O Jota está bolsonarizando. Voltando agora para a questão da trama golpista, as testemunhas seguem indo lá, né? Não sei se vai servir alguma coisa nessas testemunhas. O Mourão vai até por agora, acho que vai hoje. Mas o Marcelo Queiroga foi lá. Ex-ministro da Saúde diz no Supremo que não ouviu o plano de golpe e consolou o Bolsonaro pela derrota. Nessa audiência, Queiroga defendeu as declarações de Bolsonaro em reunião ministerial de julho de 22, que veio a público posteriormente. Naquele encontro, Bolsonaro pediu a união da CGU, das Forças Armadas e da PF para fiscalizar o processo eleitoral. Bolsonaro nos orientou a agir conforme a Constituição, diz Queiroga. Em algum momento Bolsonaro fez alguma coisa fora da Constituição? É só uma pergunta, viu? Não enche muito saco. É só uma pergunta. Se não puder questionar. Se puder questionar, é só uma pergunta, pô. Só uma pergunta. Tá boa mesmo. Aí, Aldo Rebelo, que foi lá, né? E ouviu poucas e boas. Quase foi preso. Aldão foi pra discutir um monte de coisa. E depois aí da saída no prestar depoimento, né, como testemunha, ele deu várias entrevistas. Vou até falar. Entrevistamos ontem o Aldo Rebelo. Você me segue lá no canal secundário, você estaria vendo ao vivo, momento pré-entrevista, né? Quando todo mundo entrou na live, eu fechei a live lá, falei, ó, amanhã eu volto aí, a gente bate papo. Mas enfim, né? Aí na Gazeta do Povo, o Aldo Rebelo passa a percepção dele sobre o 8 de janeiro. Eu acho que ele tem um ponto aqui bem curioso. Ato de desespero, de protesto, de depredação, que deve ser punido porque ninguém pode invadir nem depredar patrimônio público, ninguém, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Agora, o que acontece é o seguinte, os invasores da Câmara nunca foram punidos, ninguém nunca foi alcançado, nem sei até hoje se o Ministério Público conseguiu algum tipo de ressarcimento, porque eu ocupei a presidência da Câmara de 2005 a 2007, não fiquei lá para saber, mas duvido que a Câmara tenha sido ressarcida, duvido que algum daqueles depredadores que atirou a pedra, o paralelepípedo na cabeça do segurança, tenha sido também preso ou processado. Então você tem critério ideológico para prender quem depreda patrimônio público, baderneiros. Agora, baderneiros tem ideologia, tem corrente política, tem filiação. Não, baderneiros têm que ser presos em qualquer circunstância. Agora, você dizer que foi um golpe de Estado, eu acho que é o que eu já disse aqui no raciocínio uma vez. Para tirar a presidente Dilma do governo, precisava da ideia de que houve a pedalada que até hoje ninguém sabe o que é. Agora, para tirar o presidente Bolsonaro da eleição de 2026, é preciso uma pedalada, e a pedalada é o 8 de janeiro, quer dizer, que é um golpe, atribui responsabilidade a ele e diz, olha, então estamos resolvidos, foi condenado por uma tentativa de golpe. Eu acho que é uma manobra, não é nem jurídica, é política, usando os meios jurídicos como os meios jurídicos já foram usados em várias circunstâncias para atingir objetivos políticos. Eu não vejo nenhuma diferença entre o abuso contra os acusados da chamada tentativa de golpe e os abusos cometidos contra aqueles que eram alcançados pela justiça nos governos do PT. Eu não vejo nenhuma diferença entre as arbitrariedades cometidas, não estou aqui discutindo o mérito das acusações, eu estou discutindo o método do processo que alcança esse pessoal agora e que alcançou aqueles que no passado foram acusados no governo do PT. Eu não vejo o processo da mesma forma. O objetivo é político e aí você usa o que estiver ao seu alcance para alcançar esses objetivos. 8 de janeiro seria meio que a pedalada para dar um jeito aí de tirar Bolsonaro da eleição.
E o Aldo, ele vem falando diversas vezes onde ele vai que não tem como você dar um direcionamento pro país, sabe? Colocar o país para marchar numa direção, se você deixar os bolsonaristas de fora. Um posicionamento aí que diverge de muita gente, né? Até depois cito um exemplo. Isso aí lá na frente, se eu conseguir chegar em um determinado vídeo. Aí, em outro momento, o Aldo Rebelo tá conversando com o Paulo Briguet. Que eu acho que esse quadro aqui do Olavo de Carvalho, atrás do Paulo Briguet, né? Diz muito sobre o posicionamento que ele tem. Aí a Tsuki fala assim, ó, Aldo Rebelo foi recebido com honra pela Gazeta do Povo. E Paulo Briguet, a quem Aldo chama de amigo, perguntou qual sua visão sobre as acusações feitas contra Bolsonaro no inquérito de 8 de janeiro. Será que não é hora de amadurecer e refletir em todas as camadas que estão postas no cenário político nacional? Ou alguém irá dizer que a Gazeta do Povo virou comunista e o Briguet aderiu à foice e o martelo? Conversar não é se vender, ouvir não é capitular. E pensar junto, quando necessário, é buscar uma saída, não tomar partido. Vamos ver aqui o que eles falaram. Uma honra tê-lo aqui ao nosso lado. Ministro, bom dia. Bom dia, um abraço, muito obrigado pelo convite. Ministro, vou passar agora para o Paulo Briguet, lá em Londrina, que ele tem uma pergunta para o senhor também. Vai lá, Briguet, meu amigo. Ministro, o senhor nos últimos anos se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem até uma certa, eu diria que até uma certa relação de amizade, né? O senhor teve contatos com ele e tudo mais. Como o senhor vê as acusações que são feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito desse processo? Porque existe uma tentativa de relacionar atitudes que o presidente Bolsonaro teria tido em 2022 com o 8 de janeiro. Tenta-se fazer essa narrativa, né, de vincular, por exemplo, discussão de artigos constitucionais, que é uma coisa absolutamente lícita, né, com o 8 de janeiro, com o que aconteceu em 8 de janeiro. Eu queria que o senhor dissesse qual é a sua visão sobre as acusações feitas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu amigo, um abraço aí à nossa querida cidade de Londrina. Nos meus tempos de estudante, eu visitei muito como presidente da UNE, quando o reitor era o professor Oscar Alves, que vinha a ser, na época, acho que genro do ex-governador Ney Braga. Era um reitor muito duro, chegou uma vez até a fechar o DCE, quando nós fazíamos os nossos movimentos por aí. Mas eu tenho saudade de Londrina. Eu tenho uma relação muito próxima com o ex-presidente Jair Bolsonaro, desde os nossos tempos de movimento, de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nós nos elegemos na eleição de 1990, e fomos, quando chegamos na Câmara, para essa comissão que tratava de defesa nacional e de relações exteriores. Viajamos muitas vezes para a Amazônia, por conta da nossa atividade na comissão. E havia uma relação muito boa, né, sobre essa convivência. Claro que havia diferenças, divergências, isso era natural, e divergências que não impedia que muitas vezes tivéssemos opiniões comuns sobre o mesmo fenômeno, como aconteceu lá, a tentativa de golpe na Venezuela, a eleição do Chaves, que tanto o Bolsonaro quanto eu elogiamos a eleição, achando que aquilo seria uma coisa boa para a Venezuela. O Bolsonaro achava porque o Chaves era militar, e eu achava porque o Chaves era de esquerda. Então tivemos opiniões comuns, inclusive, sobre esse mesmo fenômeno. E de lá para cá tivemos sempre uma relação cordial, uma relação de respeito. Convivemos na comissão durante muito tempo, divergimos muitas vezes, mas o deputado Bolsonaro defendeu, na época, o meu nome para o Ministério da Defesa no primeiro governo do presidente Lula. Foi à Granja do Porto, eu acho, onde o Lula despachava, para tentar uma audiência e dizer que apoiava o meu nome para o Ministério da Defesa, isso em 2003, no começo do governo do presidente Lula. Então, sempre tive uma relação respeitosa e de apreço. O que há nessa questão da política hoje, o que eu creio, o que eu interpreto, o que eu acho, tá certo? Na política, às vezes, a gente trabalha muito mais com a intuição do que com as certezas materiais. Eu acho que é uma tentativa de retirada da eleição de 2026, é o que eu acho. E há, inclusive, uma pressão para que ele se retire antes do processo ser iniciado. É como se ele tivesse que ser excluído já. Inclusive com pressões para que ele anuncie que não é mais candidato, que indica um sucessor, sob promessa de que será anistiado. Eu dei a minha opinião para ele, eu digo, você não foi nem julgado. O presidente Lula saiu da prisão com várias condenações, recuperou seus direitos políticos, foi candidato e ganhou a eleição. Você tem uma condenação eleitoral, da justiça eleitoral. Você não tem nenhuma condenação penal. O processo eleitoral nem começou. Como é que você já vai anunciar que não é mais candidato?
mas há uma certa pressão de setores, não apenas do judiciário, de setores econômicos e políticos, para que ele anuncie uma espécie de renúncia ou de retirada do processo eleitoral. Eu digo, se você fizer isso, o que vai restar é apenas um réu na mão do Supremo, na expectativa de que alguém amanhã possa prometer um indulto, uma anistia. Eu acho isso errado. E, além do mais, é o seguinte, é um eleitor importante nesse mundo da oposição e vai renunciar para apoiar quem? Certo? A oposição tem vários representantes, aí no Paraná tem o governador do Paraná, tem o governador de Goiás, tem o governador de Minas, tem o governador de São Paulo, outros falam na própria ex-primeira-dama, outro no filho do próprio Bolsonaro, e sei lá enquanto outros nomes. Então, eu digo, olha, o objetivo, me parece, que é retirar o Bolsonaro desse processo eleitoral. Eu opinei que ele não deveria aceitar. E me parece que o caminho é usar o 8 de janeiro, transformar aquela Bernarda, isso é uma expressão do século XIX, da época do Império, ou da própria independência. Bernarda era uma forma de se caracterizar uma bagunça, uma baderna. E de se transformar uma baderna numa tentativa de golpe. E tentativa de golpe, condenada como tal, tiraria o ex-presidente da disputa eleitoral. É assim que eu vejo. Você vê, né? Paulo Rebelo, ex-PC do B, atualmente está no MDB, defendendo que Bolsonaro se mantenha como candidato, que não transfira o seu capital político, que não há necessidade disso acontecer, nenhuma. Pergunta: vai transferir para quem? E por quê? Sabe, assim, é curioso você fazer, mas rapaz, o Aldo Rebelo bota mais fé em Bolsonaro, candidato, do que os nossos governadores democráticos, que dia sim, dia também exigem que Bolsonaro transfira o apoio. Você vê uma galera mesmo, só chegou aonde chegou graças a Bolsonaro. O próprio Zema. Deixa eu ver aqui o negócio. Sou o cara que achar o mês. Zema se retira do palco CPEC. Deixa eu só ver aqui o mês. Setembro de 2023. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se foi esse mês mesmo. Setembro de 2023. Eu acho que foi. Até aqui, ó. Deixa eu ver. União de Direita. Será que é aqui? Deixa eu ver. Começa com Zema. Ó a Carol Esponza, rapaz. Capaz até de falar dela daqui a pouco. Deixa eu ver se foi esse aqui. Não. CPEC. Bota aqui pra pesquisar. Aqui. Foi aqui mesmo. Zema cobra União da Direita e interrompe fala após protesto de mulher ante um negocinho, né? A mulher foi demitida, perguntou pro Zema por que ela foi demitida, e o Zema não respondeu, virou as costas e foi embora. Aí o pessoal caiu, né, de porrada no Zema. Zena Pascoal, por exemplo, fala, cara, é um absurdo, Zema. Como é que você... Eu entendo que você deveria ter respondido. Como assim vira as costas e vai embora? Aí o pessoal comenta, fala um monte de coisa. Vai indo. Aí pronto. Aí, após ser cobrado a responder por que a mulher foi demitida, o Zema pagou dessa forma. Zema disse que apoio a Bolsonaro foi contra o PT e não por concordar com o ex-presidente. Ele faz isso onde? Ao lado do Dória. No evento do LIDE. Aí eu aproveitei esse episódio na época para mostrar, né? Como foi a eleição de 2018. Efeito Bolsonaro. Candidato do Novo em Minas dispara após declarar apoio ao presidenciável. Zema viu sua intenção de voto subir 6 pontos de uma semana para outra em meio à declaração polêmica feita por ele durante o debate da Globo sobre Bolsonaro. Surpresa no segundo turno. Zema surfa em Bolsonaro. João Dória diz que errou e pede desculpas a Lula por provocação após prisão. No mesmo período, né? No mesmo evento lá com o Zema, o Dória pede desculpa pro Lula. Olha aqui, ó. Zema aproveita a onda Bolsonaro, ganha em Minas e garante primeiro estado para o Novo. Aí,
Eduardo respondeu. Eduardo responde à alfinetada de Zema em Bolsonaro sobre não ter parente na política. Fomos eleitos. E aí, voltando pro Fica em Casa, Eduardo lembra, ó. Vamos unir a direita. Família pra lá, negócios pra cá. A propósito, eu e meus irmãos fomos eleitos, e bem eleitos graças a Bolsonaro. Por isso que a Globo fez essa matéria, né? Sempre a Luísa Marlon, essa menina odeia a direita. Lojas da família Zema são flagradas abertas em meio ao lockdown. Que coisa, né? Que coisa, né, rapaz? Insosso e malandro. Carlos Bolsonaro assinou Eduardo e reage ao alfinetada de Zema sobre não ter parente na política. Após acenos ao bolsonarismo, Zema entra na mira do entorno do ex-presidente em série de crítica. Oh, meu Deus, né? Após acenos ao bolsonarismo. Olha, o Zema fez um aceno. O Zema ajudou vocês. Olha, o Zema é tão bonzinho. E vocês pagam o mal com o bem. É assim que vocês tratam o Zema. Ele ajuda vocês, vocês criticam ele. Até uma próxima matéria, nem lembrava disso, né? Tô aqui, ó. Oh meu Deus, criticando o Zema. 2 meses após benefícios bilionários a locadoras, Zema propõe aumento de imposto para cerveja e smartphone. Acelera! O mesmo Zema, né? Que não dá transparência para renúncia fiscal. E aí, tem muita gente da esquerda que levanta a capivara da relação do Zema com o Salim Matar da Localiza. Né, Romeu Zema? Muita gente. Parece que o Salim Matar, depois que ele resolveu, ou não conseguiu resolver o que ele queria, chutou o governo Bolsonaro e vida que segue. Mas voltando. Aí o Aldo Não, Bolsonaro que é candidato. Vai transferir pra quê? Aí eu tava falando, né? Tem gente que cobra Bolsonaro que ele apoia o Zema, que ele apoia o Tarcísio, que ele apoia o Ratinho, que ele apoia o Caiado. Que ele está, assim, empacando o meio de campo. Assim, é o criador tendo que servir a cria. Não é o oposto. O pessoal distorce a lógica. Eu tô passando pano, velho. Não é possível. Tem uma hora que eu olho assim, no espelho e me pergunto, rapaz, será que eu sou louco? Porque eu não consigo acreditar. Porque na minha cabeça as coisas fazem muita lógica. Eu não consigo entender o que passa na cabeça dos nossos amigos liberais. Mas enfim, né? Pegando aqui o gancho, já não conta mais. Mas mesmo sem contar, né? Nosso companheiro Ruizão. Do jeito que a coisa vai, o país inteiro vai apoiar a extrema-direita ou a direita. Porque não dá para apoiar o pessoal que fala em nome da esquerda. Se a esquerda não se livrar dessa gente e adotar uma posição normal, ainda que reformista ou moderada, vai afundar. Quem pode tolerar isso? Você não pode explorar petróleo, não pode fazer estrada, não pode nada. O IBAMA está embargando tudo quanto é tipo de obra. Quem tem que tomar decisões em nome do povo são os representantes do povo, os eleitos. O sistema representativo burguês é um lixo, mas você não vai substituí-lo pelo sistema não representativo das grandes corporações. E o Senado deve ser extinto porque serve justamente para organizar esses crimes contra a população. Aí, né, Ketsui comenta, cara, observar, e o Ruizão fala, cara, todo mundo vai apoiar a extrema-direita, a esquerda agora, todo mundo tá bolsonarizando. Você pega Roberto Freire, militou no Partido Comunista Brasileiro, não sei se pegou em armas. Ele compartilha o Cosme, lá da Globo, falando mentira, a Globo falando mentira, discurso falacioso. O crime não precisa de regulamentação alguma das redes, além do que já dispõe o Marco Civil da Internet para ser combatido, pois aí está o Código Penal, a Justiça, o Ministério Público e a Polícia. Da forma como estão tratando a questão da regulamentação com áreas de terror, o que estão buscando com o liminar da AGU, a mando de Lula, é uma descarada tentativa de controlar e implantar a censura nas redes sociais e suas plataformas através de um Ministério da Verdade que substituirá o Poder Judiciário da República Brasileira. Esta liminar da AGU de Lula, se concedida, é um grave atentado à democracia. Tá todo mundo bolsonarizando? Aí o nosso amigo Marquinhos censura. Marquinhos censura contra a censura. O homem que prometeu pro Lula que ia passar com a regulamentação das redes. Que foi que aconteceu, Marquinho?
O tema da regulação das redes sociais não é pauta de governo. Pauta de governo é geração de empregos, melhoria do ambiente de negócios, controle da inflação, redução dos juros. Caso o governo insista nessa pauta, o Republicanos votará contra. Marquinhos censura. Contra a censura. Aí eu ouço outra... Esse aqui é da tropa. Fred Crepe. Isso aqui é um relato pessoal da família dele. Quer entender como o bolsonarismo se fortalece? Saca só essa história que está acontecendo com a minha família. No dia 30 de abril, um primo meu faleceu com 33 anos, depois de complicações decorrentes de um acidente de moto. Isso depois de dias internados num pronto-socorro. O que aconteceu com ele? Pois bem, depois do acidente, ele foi encaminhado para o pronto-socorro, ficou internado por alguns dias e deixaram ele esperando recuperar os ferimentos para operar o rosto, que tinha sido afetado. Só que ele relatava fortes dores abdominais. Os médicos e enfermeiros falavam que não tinha nenhum problema, que a dor era fruto do impacto, da queda, e não investigaram isso. E ele continuou relatando as dores. Resultado? Ele tinha uma perfuração no intestino, que só foi notada depois que ele piorou muito. Resultado: essa perfuração só foi notada depois que ele piorou. Ele foi para o centro cirúrgico às pressas e morreu por conta disso. Uma negligência que revolta, que deixa a família indignada, que usou as redes sociais para denunciar o ocorrido. E aí quem foi que procurou a família depois da denúncia? A vereadora bolsonarista mais eloquente, a mais votada da cidade. Ela está ajudando a família e está denunciando o caso. Como a prefeitura da cidade é do PT, ninguém da esquerda está comprando esse enfrentamento. Todo dia surgem novas denúncias de estabelecimentos de saúde lotados de pessoas esperando o dia inteiro por atendimento, pessoas esperando um mês para cirurgia. E quem lucra com tudo isso? Quem faz a crítica a isso? Os bolsonaristas. Nesse caso do meu primo, a vereadora chamou a audiência para debater o assunto. Dos 23 vereadores, apenas 3 ficaram no plenário para debater essa questão. A base do governo petista se calou e não quer confrontar a prefeitura. Depois, adianta reclamar? Quem vocês acham que os familiares do meu primo vão apoiar agora? Quem vocês acham que eles vão divulgar nas eleições? Quem apoiou eles ou quem virou as costas? Depois, quando o bolsonarismo se fortalece, qual a justificativa? A justificativa é que o Bolsonaro gosta do povo. É só isso, Fred. Você tem que descer um pouquinho do pedestal, Frederico Crepe. Sabe, você tá na posição que você vê o Bolsonaro como segunda classe. Bacana que você tem um olhar crítico em relação ao Lula, mas você tem que ver a humanidade no outro. Depois fica todo mundo sem entender, fica tentando buscar explicação em desinformação, no povo desinformado, nas igrejas, na alienação, mas não consegue nem por um minuto entender que a omissão dos que dizem representar o povo pode ter contribuído para isso. Aí eu fui ler os comentários que ele recebeu, esse aqui é curioso, ó, da Mariana. Eu moro em uma cidade que o cenário é inverso o cenário, né? A prefeitura é do PL, e é inverso mesmo, né? Tanto que faz uma boa gestão. Quem poderia imaginar que uma prefeita o povo do PL trabalhando, né? Não é igual do PT, como vereadores da esquerda lidam. Diante de uma boa gestão, criticam qualquer ação do executivo e reivindicam para si a autoria das boas ideias. A fiscalização e a ação social ficam de lado e vida que segue. Mas o errado é o Bolsonaro. O errado é o Bolsonaro. Aí agora o amigo do Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior e me perdoe do Tarcísio, porque o Tarcísio tá aí. Eu tô meio chateado com o Tarcísio. Eu não tô muito chateado com o Tarcísio, né? Tarcísio, pode sair da imprensa aí que tu tá articulando no bastidor, irmão, mas eu acho que o Brasil tá no momento que eu não aguento mais bastidor não, velho. Eu queria nada aí vocês aparecendo na imprensa, dando a cara pra bater e falando assim, é um absurdo o que estão fazendo com o Eduardo Bolsonaro. Sabe? Me perdoa aí, irmão. Eu não queria entrar na política, ia ganhar muito dinheiro. Ela foi, então sai, não entrasse. Sabe? Na vida tem uma palavra chamada não. Bolsonaro falava, quer ser candidato? Não vou ser não. Vou lá ganhar dinheiro. Aí no dia que ouvir Bolsonaro, é porque o Tarcísio tá se sacrificando. Meu Deus do céu. Tudo na vida tem o ônus e o bônus. Tu pode não estar ganhando muito dinheiro, mas tem uma oportunidade gigantesca na tua frente de colocar o teu nome na história
como um grande brasileiro. Então, assim, irmão, eu tô vendo o que tá acontecendo, né, com o Eduardo Bolsonaro. Se fosse meu filho, se fosse meu irmão, meu primo, se fosse eu ia querer que os governadores democráticos estivessem do meu lado. Aí o que eu tenho que aturar é o silêncio de todos vocês 5. E ainda tem que aturar isso daqui, ó. Brasil precisa superar a divisão entre Lula e Bolsonaro, diz Eduardo Leite. Mas pior amigo. Aqui é amigo de todos. Vocês conseguem sentar numa mesa com Eduardo Leite pra bater papo, velho? Não, pô. Não. Olha, eu aceito discutir com o Caiado, com o Radinho. Eduardo Leite, não. Não. Mas de jeito nenhum. Você tá logo no colo do Lula, até o Temer, mas o Eduardo Leite, o tucano Eduardo Leite, que sempre teve ligado aí à esquerda, fechou o estado de do Rio Grande do Sul na loucura, fechando metade do supermercado tava aberto, metade tava fechado. Não, pô. Não tem condição. Sabe? Tem que ter algum limite. Tem que ter algum limite. Tem que ter um limite mínimo. Sabe? E não é que eu sou uma pessoa contra dialogar com setores diferentes. Não que ele tava falando aqui agora, do Rebelo, do Ruizão. Os caras de esquerda pra valer, não fica fingindo igual o Eduardo Leite. Mas porque pelo menos estão defendendo alguma coisa que faz sentido. Eduardo Leite é um louco. Aí eu tenho que aturar o Eduardo Leite e faz isso aqui, ó. Ó, escuta só. Eu vou avisar, né? Ninguém vem me mandar mensagem de WhatsApp pra tentar me acalmar. Sei que não vem. Se alguém vir falar, eu tô avisando pra quem, porque esse vídeo acaba rodando. Ó, se vocês me mandar mensagem, eu vou dobrar minha meta. Eu vou ficar mais nervoso do que eu já tô. Eu vou pegar ainda mais no pé do governo democrático. Então é melhor me deixar quieto. Sabe, já disse a CNN Brasil, o senhor é um pré-candidato sim à presidência da República em 2026. O senhor topará essa tarefa? Pretende ser candidato à presidência? Eu estou entrando no PSD para poder ajudar a construir uma alternativa para o país. Então eu quero sim ajudar a construir um projeto que faça com que o país supere os seus desafios, inclusive essa polarização. E como estou com essa disposição sim de ajudar a construir esse projeto, eu me disponho a liderá-lo também. Eu não estou aqui simplesmente para dizer, olha, vamos por esse caminho, por aquele que é melhor, mas depois a gente acha alguém para tocar essa agenda. Eu estou dizendo, sim, eu me disponho, eu me sinto preparado, tenho vontade, essa aspiração ela é legítima, tenho energia e confiança para liderar esse projeto. Governador, para ficar um pouco mais claro, na sua avaliação e a partir de conversas que o senhor certamente teve com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, em que termos e em que prazo esse nome deve ser definido, ou essa chapa de direita, para disputar a presidência da República em 26? Tem uma série de protagonistas da política nacional, senadores, governadores, prefeitos de cidades importantes, de capitais, mobilizados aqui para construir essa alternativa de um partido que está no centro, mas não quer dizer simplesmente equidistante das posições antagônicas. Eu digo que estar no centro não é ausência de posição, é ter a possibilidade de conversar com todos. Esse ano vai ser um ano especialmente dedicado a essas conversas, à articulação política, e num momento apropriado. Eu entendo que mais para o final do ano vai se ter uma clareza melhor sobre o ambiente, a circunstância, qual é o contexto eleitoral, né? Nós temos ainda muitas coisas se movendo neste tabuleiro. Eu entendo que até o final deste ano a gente vai ter um melhor entendimento dessa circunstância, desse contexto. Definição sobre candidaturas, elas se dão apenas no ano que vem, quando for o momento da desincompatibilização de candidatos que estejam em mandatos, como é o meu caso como governador, para a definição sobre efetivamente quais serão os candidatos, onde é que eles estarão. Eu não me conformo com esta polarização na forma como ela está no país, em que a gente vê, de um lado, roubos antidemocráticos e, de outro lado, desapreço pelo equilíbrio das contas públicas. Eu entendo que o país precisa promover uma conciliação entre instituições fortes, democracia vibrante e um governo que caiba no bolso do contribuinte. Governador, hoje Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à reeleição. Jair Bolsonaro está inelegível, dificilmente vai reverter no Supremo Tribunal Federal. Mas a centro-direita discute a possibilidade dele apoiar um nome. O senhor aceitaria o apoio de Jair Bolsonaro em 2026? Estou defendendo, Gustavo, justamente que seja a superação dessa polarização. Não quer Bolsonaro, não. Mano, não dá pra servir dois senhores. Vocês aí, governador democrático, vocês têm que escolher. Ou vocês estão com Eduardo Leite, ou vocês estão com Bolsonaro. Não dá pra servir a dois senhores. Teve uma notícia que me mandaram. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se eu me estresso mais ou não. Deixa eu ver aqui. Se eu acho. Eu não quis nem ler pra não ficar com raiva.
Não. Eu vi aqui já um comentário em cima dela que o Guilherme Abado fez. E tem outro. Ah, velho. Ah, eu vou falar notícia qual é. É da mesma CNN. Quem posta essa notícia é o Pedro Venceslau. Aqui, ó. Pedro Venceslau. Tarcísio é estrela. Tá ruim o foco. Tarcísio é estrela de jantar da cúpula do PSD. Sabe do que era esse jantar? Era o evento de filiação de Paulo Artung. Quem é Paulo Artung? Sabe aqueles episódios que eu tô número na cabeça? Número na cabeça? Pelo 97. É a primeira vez que eu mudo esse cenário, eu boto meio que uma biblioteca assim, terno, gravata, bonitinho. Quem é Paulo Artung, né? É Paulo Artung. Aí depois não pode criticar, né? Porque vai dividir a direita. Aí eu que tô dividindo a direita. Aqui, ó. Pra vocês saberem qual é esse episódio. A gente já teve 97 várias vezes. É esse aqui, ó. Começa com esse lindo tweet da Deltan Dallagnol falando do Renova BR. Paulo Artung é esse cara aqui, ó, do Renova BR. É o articulador do Luciano Huck. O cara que sentou com Randolph Rodrigues para tentar costurar uma chapa Luciano Huck Flávio Dino. Olha aqui, ó. Paulo Artung, conselheiro e articulador do Luciano Huck, almoçou com Randolph Rodrigues. Foi do Partido Comunista Brasileiro, estava no Partido Socialista, né? Aqui é a rede. Deixa eu ver se aqui também tá falando dele. Setúbal, tá? Randolph. Eu acho que do Artung, depois do Flávio Dino, vai estar em outro vídeo mais pra frente, que foi com essas histórias e foram se desdobrando. Mas aí já dá pra tirar um pouquinho quem é o seu Paulo Artung. Ele tava na frente de algumas dessas associações verdes, de floresta, reflorestamento, direto escrevendo texto no Estadão, lá na parte de coluna de opinião. Você botar lá, você vai achar. Bota no Google, Paulo Artung, Estadão, você vai ver os textos dele. 100% favorável, agenda verde, SG, etc, tudo mais. Ah, bicho, eu não consigo ir num jantar desse não, ainda mais porque não é nem do meu partido, sabe? O partido do Kassab. Tá ruim, viu? Tá ruim, viu? Na boa. Eu esperava mais. Aí, cheguei a tempo, né? 2023 do Atlas, que eu tinha chegado lá, né, na União de Direita, eu falei, ó, pensei que nem esperava que desse tempo de falar disso, mas voltando aqui pro Atlas, né, pra ser chato de novo. A história é chata, né, que eu posso fazer, fatos que acontecem. Daqui a União de Direita, né, que começa falando até do Zema, ó lá, Carol Esponza, a defensora da agenda SG, Ivanildo, ó, por mim, se isso trouxer mais emprego e renda pra Minas, ele pode ser 500% SG. O que o Zema falava? O compromisso de zerar as emissões de carbono, gerar desenvolvimento sustentável com energias renováveis, levou o nosso estado a ser o único da América do Sul na cúpula da ação climática da ONU. Gente, tu acha que isso daqui vai trazer emprego para Minas Gerais? Tu acha que isso vai trazer aumento de renda? Descarbonização ligada à ONU? Tu acha? Sabe? Não, se acorda, Ivanildo. Amadurece, irmão, deixa de ser tapado. Aí vem a Carol Esponza. Existe a direita e existe uma horda de reacionários que sequer sabem o que significa ser de direita. Ela é a direita verdadeira, embora se vendam como tal. Aí o cara pergunta, és a favor de SG, Carol? Primeiro defina o que é isso. Hoje virou um grande guarda-chuva de balelas. O mundo não é tão binário como acredita o militante. De esquerda e de direita, ela tá acima do bem e do mal. Essa daqui, ó. Foi até candidata lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, Partido Novo. Postagem aqui em parceria com o perfil do Partido Novo, né? Defendendo o mercado de carbono. Ela acelera, meu. Acelera, meu. Aí eu tenho que aturar esta senhora e o impagável é a cara do Dantas, ó. Parece aqueles caras que tá com bigode sujo aí.
cheirando o bigode, sabe? O bigode tá com cheio de... Eu até perguntei pro Dantas ontem, eu falei, e aí, Dantas? O jornalismo profissional vai falar a verdade? Cara, eu falei pro Dantas, Dantas, fica difícil de achar que você não tem um acordão com a turma do Novo pra ficar mentindo. Aí você vê, né? Tudo que tá acontecendo, todo o caos. Gente, uma coisa é o erro, outra coisa é a mentira deliberada. Esta senhorita já foi alertada por diversas vezes e ela bloqueia pessoas quando as pessoas mostram quem é Eduardo Ribeiro, o presidente do Partido Novo. Ele pediu impeachment de Bolsonaro. Aí tu tem que aguentar desinformação. Eles usam o Sebastião Coelho para ter algum tipo de ganho político e promover desinformação. Cadê esse vídeo? Nem baixei essa porcaria, mas eu acho aqui no perfil da Tsuki. Tsuki, cadê? Abre aqui, Twitter, vai. A porcaria não tá bem na pesquisa. Vai. Eu botei Tissu, aí obviamente não vai aparecer, né? Aqui, pronto. Cadê? Aqui, ó. Sou diretora jurídica do Partido Novo, não estou mais oficialmente no Diretório Nacional, eu licenciei para ser candidata a prefeita, mas, enfim, a gente ainda, né, conversa muito, debate muito ali internamente sobre os nomes que a gente vai lançar, principalmente os nossos cargos de liderança, e, assim, o doutor Sebastião não é que ele é uma unanimidade, né, todos nós trabalhamos muito, assim, para ter ele no Partido Novo, assim, acho que o Novo está num momento completamente diferente, de vez em quando vem aqui um comentário no chat, o Novo não é aquele partido que pediu impeachment, aquilo foi um partido do Amoedo. O Amoedo já não tá mais no Partido Novo. Ô, minha filha, que Amoedo, minha filha? Foi Eduardo Ribeiro. Sabe? Quando a mentira é a base de sua vida, não é erro, é falta de caráter. Esse é o Partido Novo. Já arrumaram um lugarzinho na bancada do Dantas. Nosso grande lavajatista. Foi o Deltan Dallagnol que deve ter pedido aí, né? Por favor, Dantas, bota aí o nome dos velhos tempos. Não aguento. Aí eu nem vou dar play. Eu acho que dentro do vídeo ela falando que o Novo é melhor que o PL, que isso, sabe? É um bando de abutre, carniceiro. O pessoal usa os momentos pra ter ganho político. Ninguém quer resolver nada. Essa turma aí, ninguém quer resolver. Ninguém quer resolver nada. Nada. Assim, como eu posso ter ganho político em cima do que está acontecendo? E aí eu fecho o vídeo com esse desgraçado aqui, ó. Aí esse idiota aqui, ó. Esse bocó. Bolsonaro anuncia retomada de viagens políticas após cirurgia. Bolsonaro interrompeu a agenda de viagem após passar mal. Aí ele vai pra quê, né? Pra ficar alçando liderança local, ouvir as demandas do povo, ver que o povo tá reclamando, tentar colocar um negócio maior, dar um direcionamento, eleger mais deputado federal, estadual, governador, senador, né? É isso. Aí tá aí, tá trabalhando. Trabalhando. Sem desmerecer o trabalho de ninguém, sem ficar alardeando, sem usar mentira como ferramenta de trabalho. Aí tá lá, né? É o trouxa, o vagabundo. Ah, vagabundo esse Bolsonaro. Ai, enfim, viu? Pergunta aí qual o Brasil que vocês querem construir, viu? Qual o Brasil que vocês querem construir? Com quais pessoas? Porque... o silêncio de alguns me incomoda, viu? Uma coisa é você ser jornalista, ser comunicador, ser influenciador, ser o que é que seja, cara. É da profissão, tu fala o que tu quer. Mas quando tu tem cargo, quando tu colocou o teu nomezinho na urna, aí funciona diferente, né? Aí você tem certas obrigações, porque você fez uma escolha. Você fez uma escolha de vida, né? Se você não tá pro jogo, cara, aí é complicado, né? Então você vai ter que aceitar as críticas. Porque a posição que você tá influenciando a vida de muita gente. Por bem e por mal. Eu acho ruim quando alguém como a Carol Esponza, que tá propagando desinformação e mentira, né? Usando o jornalismo, cientista, política. Isso não dá. Assim, se ela... Sabe? Assim, pô... Agora os outros, jornalistas como um todo, quer falar uma coisa, quer falar outra. Às vezes o cara erra mesmo, erra sem saber.
É assim, ele falou bobagem, beleza, cara, errou, a vida que segue. Nem precisa pegar no pé. Mas quando tu vê que é um negócio assim arquitetado, uma pessoa que faz parte, né, do Diretório Nacional do partido que cuida da questão jurídica. Aí aturar Eduardo Leite. Não, que eu vou romper a polarização. Nós, os governadores democráticos, pelo amor de Deus. Não dá pra ser trouxa, velho. Tem uma hora que a paciência ela começa a se esgotar, né? Mas enfim. Enfim, né? Posso ter aqui minha... Eu, pelo menos, deixo meu posicionamento bem claro, né? Vocês sabem, eu sou o gado do Bolsonaro. Como o pessoal diz. O gado passapanista. Pronto, é isso aí. Minha posição é bem clara. Eu não sou o independentão. Eu tento ser, mas não consigo. Eu não sou. Minha posição é clara. Aí você já me assiste descontando. Independente é a turma do Cláudio Dantas. Eles são independentes. Eu não. Eu tenho um lado bem claro. Todo mundo sabe para quem eu estou torcendo. Eu não escondo. Aí você bota aí na balança, vê se o que eu falo faz sentido, vê se eu mostro as coisas que eu comento, se eu tô provando meu ponto ou não, se eu tô só inventando narrativas. Enfim, né? E tem lá os atlas. Pra você revisar aí, o meu trabalho dá para ser bem escrutinado, né? Num Ctrl F. Tem aí, de 2023 para cá, você vai lá, dá um Ctrl, você procura. O que é que esse meu falou disso? Aí você vê se faz sentido ou não, você consegue conhecer até minha mente um pouco melhor. No mais, se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, passa no canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, acabei de falar dele, né? Kimpaim.com sem o BR. A história que, né, teima em ser chata e relembrar o que alguns fizeram no passado. Amanhã, vejo vocês, quem sabe aí, né, falando do senhor... Deixa eu ver da mais aqui, ó. Fraude do INSS, TCU manda investigar sindicato ligado a irmão de Lula. Quem sabe a gente fala disso, dos bancos, muito mais. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!